Bom, pessoal, queria começar essa aula mostrando duas coisas aqui no nosso site. O primeiro é aqui na seção de cursos. Vocês podem vir aqui em Eletrônica Analógica, onde nós temos todas as videoaulas do nosso curso de Eletrônica Analógica, algumas aulas até teóricas aqui no início, mas a maioria são em videoaulas mesmo. E aqui embaixo nós temos exercícios e a maioria das listas de exercícios que nós temos aqui de eletrônica analógica tem as respostas no final. Então vocês podem fazer os exercícios depois de acompanhar as videoaulas e conferir para saber se a resposta está correta. E se você tiver uma dúvida, nós temos uma ferramenta aqui no nosso site, que é o fórum, que você pode acessar por aqui, onde você pode postar suas dúvidas ou ajudar outros usuários que também tenham dúvidas. Basta você fazer o registro aqui no fórum, você vem em registrar, você dá uma lidinha aqui nos termos, mas não tem nada demais, é apenas uma garantia, né? E aqui você pode preencher os seus dados de usuário, e-mail, ou se você tiver uma rede social como o Facebook ou Google+, você pode simplesmente vir aqui no Facebook e clicar nesse ícone que ele vai pegar o seu login do Facebook, é totalmente seguro esse processo, e vai pegar a sua foto, seu nome de usuário, seu e-mail e já vai fazer o cadastro de forma automática. É o jeito mais rápido de fazer o cadastro aqui no GV Ensino. Então você vem no Facebook, ele vai abrir o seu Facebook. Se o seu Facebook não tiver com a senha automática, ele vai pedir para você digitar a sua senha, não tem problema, você pode digitar. E aí vai aparecer aqui, ó, rolar o seu nome e vai aparecer aqui os fóruns com os cursos do nosso site para você poder fazer os cursos à vontade e tirar suas dúvidas, né? Aqui no Fórum de Eletrônica Analógica nós temos já vários tópicos, alguns de algumas listas de exercícios. Então se você tiver alguma dúvida referente a alguma lista de exercício, dá uma olhadinha aqui, porque de repente já tem um tópico daquela lista de exercícios. Tá? Então é uma ferramenta para a gente tirar as dúvidas que vocês ainda não têm, ou se você quiser pedir uma videoaula, esclarecer alguma coisa que eu falei em uma videoaula, aqui é o lugar certo. Tá? Sem contar também que o nosso site também nós temos aqui a ferramenta de contato, aqui do ladinho do fórum contato, onde você vai mandar um e-mail direto para mim. Eu aconselho vocês a usarem o fórum, porque o fórum, outros usuários vão poder ajudar vocês e vocês podem obter uma ajuda mais rápido. Sem contar que no fórum, qualquer ajuda que vocês obterem vai ficar pública e vai poder ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Mas se você quiser fazer algo mais particular, um pedido ou uma sugestão mais privada, você pode vir em contato, colocar aqui seu nome, o e-mail, o assunto e a mensagem, que na mesma hora eu vou receber a sua mensagem no meu e-mail. Ok? Então, fica aí a dica das nossas ferramentas aqui do site GV Ensino. Bom, sem mais delongas, vamos continuar nosso estudo do retificador de onda completa com center tape. Nós vamos analisar agora a forma de onda nos diodos, né? No diodo D1, que é o diodo de cima, e no diodo D2, que é o diodo de baixo. Então, vamos só colocar aqui que eu devo ter esquecido. D1 é o diodo de cima e D2 é o diodo inferior, o diodo de baixo. Galera, seguinte. É muito simples essa análise dos diodos, né? Da forma de onda que nós vamos ter no diodo. Quando eu tenho no transformador o semiciclo positivo, como nós estamos vendo aqui, e eu vou fazer como nós sempre fazemos, fazer as divisões aqui para facilitar o meu desenho do gráfico, né? Não reparem aqui no tracejado curto que eu fiz, que vale a intenção, né, pessoal? Que vale é a intenção de ensinar vocês, de vocês aprenderem isso aqui com uma linguagem fácil, descomplicada, vocês conseguirem entender como que tudo isso funciona no mundo da eletrônica. Ficou um pouquinho torto, mas enfim, não tem uma régua aqui para poder fazer isso. Então, quando eu tenho o semiciclo positivo, vocês já sabem, significa que aqui em cima nós convencionamos que aqui em cima vai ser mais e aqui embaixo vai ser menos. E aí nós sabemos que o diodo D1 vai estar polarizado diretamente, então ele vai conduzir
ele vai conduzir a corrente. A corrente vai passar por ele e vai chegar até a carga. Qual vai ser a tensão que vai ficar no diodo D1? Ora, a tensão que fica em todo o diodo polarizado diretamente, que é aquela tensão de V-gama, que pode ser 0,7 volts se o diodo for de silício, 0,3 volts se o diodo for de germânio e 0 volts se for um diodo ideal. Supondo que seja um diodo de silício, vai ficar aqui então uma queda de tensão de 0,7 volts, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma tensão de 0,7 volts. E a fórmula de onda dele vai ser uma rampinha aqui de 0,7 volts, né? Ou melhor dizendo, de V-gama, porque aí já abarca se o diodo for de germânio também. Já fica uma tensãozinha que é a tensão de joelho do próprio diodo, né? Então não tem mistério, muito simples, né? E o diodo D2 nesse caso? Como é que fica o diodo D2? A gente sabe que o diodo D2, nesse caso aqui do semiciclo positivo, ele está polarizado reversamente, ele não conduz, ele está em corte. De maneira, pessoal, que a tensão nele a gente vai ter que analisar com um pouquinho mais de cuidado. Então, olha só, é só a gente pensar um pouquinho só, pessoal. Eu sei que no meu secundário aqui, no meu secundário inteiro, eu tenho uma tensão que é o V2P, né? Que é a tensão de pico que eu tenho no secundário inteiro, sem contar o center tape. Ora, quando o positivo está aqui em cima e o negativo está aqui embaixo, eu tenho uma tensão de V2P aqui no secundário inteiro. Dessa tensão de V2P, no diodo D1 ficou uma tensão de V-gama. Eu vou até apagar esse 0,7 aqui, porque pode ser que o diodo não seja de silício, pode ser que ele seja um diodo de germânio, ou pode ser que no exercício que vocês estejam tentando fazer, vocês estejam usando o diodo ideal. Então vamos trocar aqui por V-gama, que é a tensão que fica no diodo D1. Então se eu tenho V2P no secundário, do V2P, no diodo D1 fica V-gama. Então aqui nesse ponto aqui, pessoal, nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto que eu tenho aqui embaixo, né, porque está ligado direto, eu vou ter uma tensão de V2P menos V-gama, correto? Por exemplo, se no secundário inteiro eu tenho uma tensão de 20 volts, perdeu, se o diodo for de silício, perdeu 0,7 volts no diodo D1. Vai sobrar, então, aqui nesse ponto, uma tensão de 19,3 volts, que é a tensão que vai ficar nesse ponto aqui, que é a tensão V2P menos V-gama. Então, pessoal, reparem o seguinte. No diodo D2, que está polarizado reversamente, nesse caso, no semiciclo positivo, né, a tensão que vai ficar sobre ele, que é a diferença de potencial que vai ficar em cima dele, vai ser justamente essa, V2P menos V-gama. Tá? A gente pode até desprezar esse V-gama aqui, que é um valor muito baixo, e dizer que simplesmente é V2P. Tá? Embora não seja 100% preciso, é uma boa aproximação para a gente. Então, no diodo D2, a tensão que vai ficar sobre ele aqui, pessoal, vai ser justamente essa, o V2P menos V-gama. E como ele está polarizado reversamente, a gente vai colocar aqui uma onda negativa, ou seja, ele não vai conduzir, toda a onda vai ficar em cima dele, né? Toda essa onda reversa aqui vai ficar em cima dele, toda essa reversa aqui, e o valor dela, para ser, a gente pode arredondar que é simplesmente V2P, ou, se a gente quiser algo bem mais preciso, menos V-gama, porque fica uma tensãozinha lá no diodo D1 lá em cima. Tá? De maneira, pessoal, que dessa forma, deixa eu apagar aqui esse V2P, a tensão de pico inversa no diodo, que é o que nós chamamos de P e V, como nós vimos lá no retificador de meia onda, vai ser V2P. Né? Ou, se a gente quiser com mais precisão, V2P menos V-gama, mas não é necessário, porque esse V-gama aqui é desprezível e
Como vocês sabem, a gente só calcula a tensão de pico inversa no diodo para a gente poder escolher um diodo que suporte essa tensão de pico inversa. E é sempre bom a gente ter uma tolerância para mais. Por exemplo, se a minha tensão de pico inversa aqui for de 20 volts, que foi o exemplo que eu dei, é bom eu escolher um diodo que aceite uma tensão reversa de 25 ou de 30 volts. Nunca é bom trabalhar em cima do valor. Né? É bom que o meu diodo suporte uma tensão reversa maior do que a tensão reversa que ele vai ter no circuito. Então, se no meu circuito ele vai ter uma tensão reversa de 20 volts, é bom, é ótimo que a tensão reversa que esse diodo suporte seja maior que isso e seja bem maior que isso, para a gente ter uma folga, para a gente ter uma tolerância. Né? Então, por isso que esse V-gama aqui, eu nem gosto muito de considerar. Eu simplesmente digo que a tensão de pico inverso dele vai ser V2P. Tá? Mas, para aqueles que são puristas, que querem cálculos exatos e precisos, saibam que, como a gente analisou aqui, a gente vai ter que tirar a tensão do diodo D1. Tá? E por que fica essa tensão reversa aqui no diodo? Primeiro que é reversa porque o diodo está reversamente polarizado, a gente joga uma onda negativa. E segundo, que nesse caso, toda a tensão vai ficar no diodo, né? Não vai conduzir corrente aqui nesse ramo do D2, mas toda essa tensão que eu tenho aqui nesse nó, que é V2P menos V-gama, toda ela fica em cima do diodo polarizado reversamente. Tá? Então, por isso que a onda fica assim. Agora, no semiciclo negativo do transformador, a gente vai fazer a nossa análise agora. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui. E vamos fazer agora a nossa análise do semiciclo negativo, que é, como vocês sabem, quando aqui embaixo é mais e aqui em cima é menos. Né? Por isso que aqui em cima é nosso ponto, né, principal. Então, aqui em cima fica menos no semiciclo negativo, aqui embaixo fica mais. E aí a corrente tende a sair sempre do positivo, tende a sair aqui de baixo. E aí, nesse caso, que é analisando essa coluna aqui, né, gente, que é quando eu tenho semiciclo negativo, no diodo D2 fica uma tensão de V-gama, né, que pode ser 0,7, 0,3 ou 0, dependendo do caso. Então, no diodo D2, agora que ele está polarizado diretamente, a tensão fica uma rampinha aqui, equivalente a V-gama, que foi o que tinha acontecido aqui no D1, no semiciclo positivo, agora acontece no D2, no semiciclo negativo. E no D1, o que acontece? Nesse caso, vocês sabem, nós já explicamos isso nas aulas anteriores, no semiciclo negativo, o diodo D1 fica polarizado reversamente. Então, num diodo polarizado reversamente, vocês sabem que ele não permite a passagem de corrente e segura toda a tensão em cima dele. De forma que o diodo D1, qual vai ser a tensão que vai ficar em cima dele? Vai ser o mesmo caso que nós vimos no caso do diodo D2 no semiciclo positivo, ou seja, ele não vai permitir a passagem de corrente e toda essa tensão que eu tenho nesse nó aqui, toda essa tensão vai ficar polarizando ele reversamente. E qual que é a tensão que eu tenho nesse nó? Ora, vai ser a tensão V2P menos o V-gama, só que agora o V-gama do diodo D2. Né? Então, a tensão de pico reversa no diodo D1 vai ser o V2P menos o V-gama, ou, para a gente simplificar as coisas, simplesmente V2P. E aí, eu vou ter essa forma de onda aqui nele. Tá? A mesma que eu tinha aqui no diodo D2, eu vou ter no diodo D1, só que no outro semiciclo. Tá? E assim, as ondas vão se alternando, né? Vão se revezando. Cada hora um diodo conduz, fica V-gama. E nesse instante o outro está em corte e segura toda a tensão nele. Depois inverte. O diodo D1 fica em corte, segura toda a tensão nele. E o diodo D2 conduz, fica só com V-gama de tensão. E assim segue indefinidamente. Tá ok? Então essas são as formas de ondas nos diodos no retificador de onda completa com derivação central. Qualquer dúvida, entre no nosso fórum do site GV Ensino. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dê um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação do vídeo do nosso canal. Muito obrigado por acompanharem o nosso curso e até a próxima. Tchau!